Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é a Fabiana Benassi e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma experiência científica onde foi provado que o pensamento influencia no corpo. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque uma das técnicas que a gente tem dentro da prática do yoga é a visualização. É onde você usa o seu pensamento, usa a sua mente para influenciar também nas técnicas que você pratica fisicamente. E o yoga não é só o trabalho corporal, não é só o trabalho físico, não é só o trabalho também da respiração. Tá passando um avião agora, talvez atrapalhe um pouquinho o som aí, mas acho que vai dar para você me ouvir. E aí, nessa experiência, eles pegaram um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas, uma parte do grupo ficou movimentando o dedo dessa forma durante 30 dias. Então, durante um período ali da semana, eles paravam e faziam o exercício de movimentar o dedo. E um outro grupo de pessoas, uma outra parte desse grupo de pessoas, olhava para o dedo e ficava imaginando que o dedo estava fazendo isso. Porém, ele ficava parado, ele só olhava e imaginava o dedo se movimentando. E tinha um grupo de controle. Depois que eles fizeram essa experiência, eles foram medir o resultado. E o grupo de pessoas que movimentou o dedo teve um desenvolvimento de 36%. E o grupo de pessoas que só ficou olhando para o dedo teve um desenvolvimento de mais da metade. Ou melhor, de quase 20%. Bom, só por essa experiência já dá para a gente imaginar que existe uma relação muito forte daquilo que você pensa para o que acontece fisicamente no seu corpo. E é fácil a gente entender isso quando a gente pensa em movimentar o corpo. Então, por exemplo, se você pensa em andar até ali, você levanta e vai. Né? Simples assim. Você vai usar os músculos responsáveis para fazer isso. De uma forma bem fisiológica. Você vai transformar energia elétrica, depois essa energia ela vai se transformar em energia química, que é a sua contração muscular. A energia elétrica ela vem do seu sistema nervoso, aí ela vai depois ser transformada em energia química, que é o processo de contração muscular, para depois se transformar em energia mecânica, que é o movimento em si acontecendo. E antes disso, existia uma intenção, que a gente chama no yoga de sankalpa. Né? Então existia uma intenção para você realizar alguma coisa, e aí o movimento aconteceu. Bom, tem uma outra experiência parecida com essa, onde as pessoas movimentavam o dedo, então eles pegaram o mesmo grupo de pessoas, a pessoa movimentou o dedo, o outro grupo ficou olhando, imaginando que o dedo estava se movimentando, e o grupo de controle. Só que eles não foram medir o que acontecia no corpo, eles mediram o que acontecia no cérebro, o que acontecia, como que o cérebro se desenvolvia nesse processo. E a área do cérebro responsável por fazer o movimento, tanto das pessoas que movimentaram o dedo, quanto das pessoas que não fizeram o movimento, mas ficaram olhando e pensando que o dedo estava se movimentando, a mesma área do cérebro se desenvolveu. Então, a gente pode tirar duas lições disso aqui. A primeira é a seguinte: o que você pensa pode fisicamente alterar o seu corpo. É claro que existem limites para isso. Você precisa fazer com que o trabalho mental e físico aconteçam em conjunto. Você não pode... Em conjunto não, em conjunto. Você não pode separar os dois. Mas, se você tem uma clareza mental muito grande, a facilidade que você vai ter de transformar isso e transportar isso para o seu corpo é maior. E a segunda coisa, o que é? O que você está pensando também negativamente sobre você, aquilo que você não gosta, aquilo que você enfatiza, também vai ter influência física. Tá passando mais avião do que eu imaginei que ia passar aqui. Mas essa influência, ela acontece em vários níveis. Então, se você começa a fazer um trabalho, se você começa a criar um determinado hábito, em que você, por exemplo, tem que carregar alguma coisa, né, e você começa a ficar com o ombro diferente, você vai perceber que isso vai mudar a sua postura. Então aqui não tem nenhum segredo, tá? Você simplesmente, para segurar a sua bolsa só de um lado, você está lá levantando o ombro, e isso está alterando a sua estrutura. Num primeiro momento você pode sentir algumas tensões, você pode sentir um peso maior, né? Você pode sentir algumas dores, nada demais. Mas se você fizer isso ao longo de muito tempo, aquilo vai ficar enraizado, ou seja, você mudou a estrutura do seu cérebro e aí isso virou um comportamento.
E é interessante isso porque muito do que a gente pratica dentro do yoga, você usa visualização. Só que a visualização, muitas vezes a gente começa a usar de uma forma errada. Por quê? Nós colocamos a nossa energia, a nossa atenção no resultado daquilo que a gente está fazendo, no resultado daquilo que a gente está sentindo. Então, melhor, deixa eu recapitular aqui. A gente coloca a nossa atenção na sensação, no resultado do que a gente está fazendo como sensação. Então, se você sentir dor, por exemplo, você vai focar na dor. Se você sente que está difícil, você vai prestar atenção que está difícil. Às vezes você fala, não consigo. É só usar um outro exemplo. Quando eu estou dando aula de yoga, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou conseguindo fazer isso. Ou a pessoa simplesmente desiste e fala assim, eu não consigo fazer isso. Quando, na verdade, a postura que ela deveria ter é a seguinte: em vez de ela parar o exercício, ela pode mudar a intensidade. Ela pode falar assim, eu não consigo chegar até aqui, então vou chegar até aqui. E tenta diminuir um pouco. E eu falo isso na aula. Só que a transferência do que a pessoa entende porque a pessoa faz, demora um pouco. Então, mais um avião. Caramba, 3 aviões até agora. Então, quando você começa a construir a visualização, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é a sua intenção. Mesmo que a princípio você não tenha claramente a sua intenção formada, é importante que a visualização ela seja algo que você constrói pensando no benefício que você quer fazer para você, ou pensando na forma como você quer, no objetivo que você quer atingir. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Pensa que você vai construir uma casa. Você tem um terreno lá pronto, e aí você vai construir a sua casa, lá naquele terreno. O que você visualiza é a construção, é o momento em que a casa está sendo feita, o momento que ela está sendo levantada. Não, o que você visualiza é a casa pronta, decorada, né? Você vê na planta ali, mas você visualiza aonde vai ficar determinados cômodos, que móveis você vai usar. Então, a visualização você cria antes. Depois você vai para o processo de construção. Ou seja, você vai colocar o tijolo, o cimento, você vai para os materiais. E aí depois você vai para a parte... Você vai refinar isso, você vai decorar, você vai pintar, você vai ajustar determinadas coisas. Caramba, 4 aviões! Enfim... E aí, eu espero que o avião não esteja atrapalhando o áudio, só essa é a minha preocupação aqui. Eu não imaginei que ia passar tanto avião aqui, na última vez que eu gravei não passou tantos aviões. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou repetir porque isso é sempre muito importante e quando a gente coloca em prática as coisas é sempre diferente da teoria. O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz tem que ser a mesma coisa. E a visualização ela começa no seu pensamento. Você tem que fazer o seu pensamento tão real, que é como se aquilo já fosse a sua realidade. Então quando você for construir a visualização, você tem que construir como se isso já fosse algo que você já faz naturalmente, mesmo que isso esteja a anos-luz de distância do objetivo que você quer alcançar. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você não precisa colocar os limites do seu pensamento, da sua imaginação, da sua mente, como limite 5 aviões já, como limites físicos. A sua imaginação, caramba, esse daí tá fazendo barulho, hein? Vou fazer uma prática de yoga aqui, pegando uma espingarda. Não, brincadeiras à parte. Está muito barulhento. Bom, então voltando aqui. A outra parte é a seguinte. Você não precisa limitar a sua imaginação para a sua capacidade física. Você pode imaginar algo muito além disso. E quando a gente pensa em fazer respirações, como o pranayama do yoga, quando você pensa em fazer visualizações, você não precisa visualizar algo real. Por exemplo, você imagina o prana entrando como pontos luminosos, como se fosse o ar, só que o prana ele tem a natureza da sua imaginação, do seu pensamento. Então você leva ele para onde você quiser no seu corpo. E aí ele desce, não vai até os pulmões. Os pulmões param aqui. Ele vai descer até lá na base da coluna. E aí depois, quando você solta o ar, ele continua dentro de você, imaginando que aquilo te dá uma energia que vai extrapolando para além do seu corpo, numa redoma de luz. É uma forma de visualizar. Então a energia de redoma de luz existe, o prana descendo até lá embaixo existe.
não é a questão aqui, a questão é o efeito. Obrigado, acho que agora estou mais iluminado. A questão é o efeito que isso vai causar para você aí do outro lado. Então, pratica e procura sentir a visualização ser transformada concretamente em estruturas no seu corpo ao longo da prática, ao longo do que você for fazer na sua vida. Sempre procura construir antes na sua mente, na sua imaginação, para depois você conectar isso com ações físicas e fazer com que a sua prática fique muito mais profunda. Seja prática de yoga ou prática da vida, tá? Então, prática da prosperidade, prática do sucesso, prática da calma, da estabilidade, prática do que for. Visualizar e construir isso antes faz com que você depois transfira isso em forma de ação, você materializa em forma de ação. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Eu ia falar sobre uma experiência, mas depois eu falo num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então se você gostou, dá um curtir, e se você não gostou, também dá um não curtir. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Grande abraço, namastê.